Estamos novamente dos estúdios do Direto ao Tema. Hoje nós temos uma programação que vai se tornar uma rotina no nosso programa. Hoje nós temos a apresentação de um autor, né, de um título que é Teorias Administrativas e Gestão da Educação. É uma pessoa de Altamira, uma pessoa da Universidade Federal do Pará, terminou seu doutorado, fez uma publicação e agora nós estamos aqui para socializar um pouco, receber um pouco dessa experiência maravilhosa que é editar um livro, né? Que é de produzir um livro. Então, nós vamos iniciar agora o Direto ao Tema, trabalhando hoje a ideia de se socializar a experiência de um autor. Vamos lá. Então, quem é o Jackson Oliveira? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Dizer que essas experiências elas são muito importantes para que se possa desenvolver e também que possamos sair dos muros da universidade para chegar até a sociedade. Jackson de Oliveira é filho de Altamira, nascido na Agrópolis, Brasil Novo, no ano de 1973. Filho de um cearense e de uma paraense, que veio para desbravar e construir a Transamazônica nessa abertura e acabou ficando por aqui. E sou filho dessa universidade, me graduei aqui em pedagogia, depois tive que alçar outros caminhos, como o mestrado e o doutorado. Estou aqui para contribuir com esta universidade e com a população de Altamira. Bom, Jackson, na verdade eu te conheço há algum tempo e vejo que a tua experiência ela é bem diversificada. Eu acho que isso te dá a possibilidade de atuar com mais destreza em determinados domínios da vida social, né? Eu vejo que o teu trabalho é sobre a questão das teorias administrativas e a educação, mas eu te vi com uma série de outras experiências, né, na tua vida, não só como docente, mas como empresário também, como alguém que caminha nesse campo. Fala um pouco disso para nós. Sim, no campo empresarial eu fui proprietário de comércio, no qual trouxe algumas necessidades de estudar o campo das teorias administrativas, justamente para compreender o processo, o procedimento de vendas, as curvas ABC, que era tudo muito novo na época. E a minha primeira pós-graduação foi justamente em gerenciamento de empresas na Universidade Federal de Lavras, onde eu busquei compreender todo esse processo. Mas, além de ser comerciante, eu também me dediquei muito ao campo da educação, justamente porque a minha aproximação com a licenciatura em pedagogia foi importante para ter esse boom de desenvolvimento quanto às necessidades de trazer para a região algo que pudesse contribuir com o desenvolvimento, principalmente educacional. Porque eu sou oriundo de escola pública, onde nós tínhamos deficiências, onde o poder público ele não chegava contento para a questão dos programas como a merenda escolar, como os programas de transporte escolar, como a estrutura física das escolas. E eu me dedico a fazer esse estudo a partir das minhas vivências da infância. Jackson, deixa eu te fazer uma pergunta. Considerando que você tem tanto bons resultados, tanto no campo empresarial como no campo da educação, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença fundamental entre a administração da educação, a gestão da educação e a gestão particular dos negócios gerenciais? Bem, na gestão dos negócios gerenciais, nós temos que destacar que algumas empresas de Altamira, ou a sua maioria, são empresas familiares. Então tem uma forma de gestão mais particular. Quando se trata da gestão educacional, a gente tem que lembrar, principalmente, da participação e da busca pela gestão democrática, onde todos ali que fazem parte daquele ambiente participam de toda a verificação das necessidades,
do plano de trabalho para que se possa desenvolver com mais interesses de grupo. Enquanto no comércio nós temos o interesse de um grupo familiar, na instituição de educação nós temos um grupo que vai abranger todos, os servidores, os professores, os pais de alunos, os alunos. Sim, muito bem. Mas eu soube também que tu tiveste resultados muito positivos também na administração da educação. Quer falar um pouco para nós? Sim, em 2017, quando retornei do mestrado em educação, eu fui ao mestrado em educação porque eu tinha feito um mestrado em gestão de empresas e quando eu dei entrada para progressão na Secretaria de Educação, eles não aceitaram porque era fora da área. Tudo bem, então eu fui e fiz outra. E essa participação na gestão, justamente a partir da gestão democrática, fui eleito com 93% dos votos como diretor da Escola 10 Pedrada Torres, em que nós tivemos de 2017 a 2019, um crescimento no índice de desenvolvimento da educação básica de 26,6%, a partir justamente da ampliação do debate quanto à gestão democrática e aplicação de algumas teorias que a gente já estuda na universidade quanto às perspectivas da gestão da educação, não como algo isolado das teorias administrativas, mas utilizando as teorias da administração dentro das concepções educacionais de gestão, para que isso pudesse dar assim um crescimento maior, não só nos números, mas também no número de aprovação, diminuindo o número de desistência, dentre esses aspectos. Porque eu notei também que no período que tu estava nessas escolas, houve um crescimento considerável da infraestrutura dessas escolas. Eu queria que você comentasse para mim a que se deve a esse crescimento, porque o que eu vejo é que nas outras escolas não há esse crescimento tão grande assim, mas por onde você passou, pelo menos nas escolas que você esteve, houve um crescimento na infraestrutura. A que se deve isso? Bem, o crescimento da infraestrutura, ele se deve principalmente à questão da coletividade. Aí eu vou dar ênfase e vou dar crédito à participação no qual nós conseguimos inserir o conselho escolar dentro desse processo e a partir daí a gente focou nas necessidades principais. O recurso ele era aplicado a partir da decisão coletiva, ou seja, qual é a nossa necessidade maior? É fazer um reparo na cozinha? Vamos fazer o reparo na cozinha. É sala de aula? Vamos fazer o reparo na sala de aula. É o equipamento pedagógico? Vamos comprar o material pedagógico. É tanto que, a partir dessa concepção, não só a aplicação dos recursos do PDDE e de mais recursos estadual, mas também o Conselho Escolar, juntamente com a gestão, conseguiu aprovar um recurso do PDREX para implantação de subestação, revitalização dos laboratórios e também vedação da sala de aula para que pudesse ser climatizada a sala de aula. Isso tu está te referindo a escola da Pedrosa, a escola da Pedrosa toda. Certo, muito bem. Agora vamos falar do que da cereja do bolo, né? Que é este produto aqui, que é este livro, né? Teorias Administrativas e Gestão da Educação. Então nós vamos começar, como diz o caboclo, pelo início, né? Jacques, eu vejo que esse seu livro ele é editado pela editora Apris, né? Eu queria que inicialmente você me falasse, em linhas gerais, como foi a tua primeira experiência? Esse é o teu primeiro livro? Isso, tem alguns capítulos, mas o livro individual esse é o primeiro. Muito bem. É essa experiência, porque às vezes a gente publica um artigo ali, um artigo aqui, né? Organiza um livro, que é um esforço de vários autores, né? Mas escrever um livro, resultado do teu próprio esforço, e este é um desafio, né? Então, eu queria inicialmente que você socializasse conosco essa tua experiência. Como é que é publicar o próprio livro? Como é que é você estar publicando algo que você mesmo escreveu? Que aqui estão as tuas considerações, as tuas reflexões, as tuas sínteses a respeito de um determinado assunto, né? Bem, primeiro eu gostaria de falar sobre o surgimento da necessidade, né? Justamente porque esse livro ele é parte de um estudo, de uma dissertação de mestrado que foi defendido em Lisboa, Portugal, no ano de 2012, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Por algum tempo ele esteve restrito ao recio da universidade, a pesquisa,
Mas, enquanto professor, eu estava ministrando uma disciplina de gestão da educação básica na Faculdade de Ciências Biológicas do Campo de Altamira, e justamente a ementa trazia essa perspectiva de estudo das teorias. E ao procurar, nós vimos que essa bibliografia ela é um pouco até restrita. Aí, a partir daí, eu resolvi reestruturar o estudo para apresentar, principalmente para os alunos de graduação, a apresentação dessas teorias de forma mais simplificadas. Simplificadas no sentido de serem bem resumidas e não estar um estudo ainda aprofundado sobre as teorias, mas que eles pudessem compreender as teorias, principalmente a gestão da educação e sua aplicação dessas teorias quando eles estivessem atuando dentro do campo educacional. Tá, eu vejo que o seu livro se divide em dois momentos, né? Um primeiro momento é que você faz um balanço dessas teorias, você faz como que um cotejamento, né? Reúne os elementos dessas teorias e dispõe no seu livro. Esse é o primeiro momento. E o segundo momento eu vejo que é um momento de tratamento de dados. Vamos para esse segundo momento, Jackson. Explica para nós esse segundo momento. Esse segundo momento é justamente um estudo da gestão da educação na Amazônia. Faz um estudo a partir de uma diretoria regional de ensino, onde se verifica principalmente as questões da gestão democrática. Processo de eleição, como é a indicação desses gestores, para a partir daí, quanto à formação, ver o levantamento dos indicadores. Esses indicadores eles são divergentes a partir dos dados apresentados. E uma coisa que a gente encontra é justamente que, apesar da legislação quanto à Constituição, quanto ao LDB e os demais documentos norteadores vão em busca da aplicação da gestão democrática, a gente vê que os governos, tanto os estaduais, municipais, eles andam na contramão dessa questão da gestão democrática. Então, esse teu trabalho, né? Então, você trabalhou com basicamente o que em termos de evidência de pesquisa, né? Certo, com a evidência da pesquisa. Eu vejo aqui que você utiliza questionários e entrevista, né? Com os diretores de escola. Explica para nós aí como é que é esse levantamento dessas informações, dessa empiria. Né? Esse levantamento ele se dá primeiramente na questão do contato, termos de consentimento livre esclarecido sobre o que apresentaria a pesquisa, aplicação de um questionário para os diretores de escola, com uma posterior entrevista, onde se utilizei também algumas escalas de Likert de 5 pontas, né? Onde poderia ver tanto a questão da sua valorização, enquanto ele se vê como gestor, suas dificuldades e como o processo de gestão democrática está inserido dentro do processo educacional de cada uma escola. Faz parte do projeto político-pedagógico, mas na sua prática ele é efetivado enquanto a consulta do conselho, a consulta dos pais, a consulta dos alunos, para que possamos ter ali dentro do ambiente escolar uma gestão mais democrática possível, como prevê todos esses aspectos da legislação. Então, deixa eu tentar entender aqui, e para as pessoas que também estão nos assistindo entenderem também. Então, você está fazendo uma correlação entre a questão da participação, da gestão democrática, a correlação entre os indicadores de desempenho e gestão democrática? Sim, a gente tem percebido que as escolas onde nós temos a participação maior da comunidade, naturalmente os indicadores eles são melhores. Isso não quer dizer, por exemplo, aí vem uma questão, principalmente da elaboração do projeto político-pedagógico. Uma questão é o seguinte: a escola funciona sem um projeto político-pedagógico? Infelizmente sim. Por isso que algumas instituições elas não conseguem atingir as metas mínimas pré-determinadas já. Mas quando o projeto político-pedagógico ele norteia o trabalho, a escola tem uma facilidade maior, tanto de atingir as metas, como também de ter uma possibilidade de aprovação maior de alunos nos vestibulares, no mercado de trabalho, dentre outros aspectos.
Tá, além da questão do projeto político-pedagógico, que outros elementos tu testa nessa coleta de informações? Essa coleta de informações, ela traz principalmente a fala dos diretores nas entrevistas, onde a gente teve a oportunidade de conversar com os diretores da época e a partir daí tem assim uma visão mais ampla de como seria aplicada as teorias dentro do processo educacional. Porque muitos autores, eles podem até negar a influência ou a utilização de uma teoria da administração, ou tentar separar. Mas os aspectos dessas teorias, elas não são puras. E elas são reestruturadas para sua aplicação na educação. Onde nós temos aí, dentro das perspectivas da gestão educacional, algumas teorias que podem colaborar com o gestor. Tá, uma outra coisa que eu vejo, né, nesse conjunto de evidências que você fez, né, que coletou, em relação à formação do professor, esse gestor que está lá na escola trabalhando. O que foi que você conseguiu correlacionar a partir da maior ou menor formação desse gestor? Porque assim, na questão da formação, a gente percebe que algumas indicações ainda elas se ressaem sobre decisões políticas. E muitas vezes essa decisão política não leva em consideração a formação mínima necessária para que o professor ele possa ter o cargo de gestor. Mas a formação hoje, principalmente dos diretores da rede estadual, digamos que a maioria estão dentro das questões previstas na legislação para que ele possa assumir o cargo de direção. Esses diretores que você toma para o seu caso, né, para a sua pesquisa, de uma maneira geral, eles tinham formação direcionada para a gestão educacional? Esses diretores eles tinham formação para questões educacionais mínimas, porque o que previa a legislação da época? Formação com habilitação no curso de pedagogia ou uma especialização de 360 horas que habilitaria ele para essa função. Hoje nós temos aí uma formação que é colocada a partir da própria rede estadual, onde os diretores fazem essa formação até mesmo no próprio cargo. Eu vejo que seu livro ele é muito recente, ele foi publicado em 2023, né? Portanto, o ano passado, né? Mas assim, a tua pesquisa mesmo, ela foi de que ano? Ela é uma pesquisa de 2012. 2012, né? Então, olhando, né? Naquele momento você faz a pesquisa lá e a partir da publicação do livro, tu tem alguma consideração a fazer? Tu acha que ainda as conclusões que o livro, vamos dizer assim, sintetiza, elas estão atuais? O interessante é que na educação as decisões nunca são totalmente conclusivas, né? Sim. Elas podem passar por uma nova reformulação e pode apresentar novos resultados. Mas dentro da experiência e a partir da pesquisa, a gente pode dizer que a única coisa que a gente vê como um retrocesso, uma das únicas coisas que a gente vê como retrocesso, é justamente a questão da ausência da gestão democrática. Por exemplo, a nova resolução, ela tira, por exemplo, a questão da obrigatoriedade da eleição, como era colocado dentro do processo de gestão democrática. Bom, estamos chegando ao finalzinho do Direto ao Tema. Esta é uma modalidade de trabalho do nosso canal que procura valorizar a produção acadêmica que é feita aqui no nosso município, aqui na Universidade Federal do Pará. E no município de uma maneira geral, independente da instituição, aqui o escritor ou pesquisador esteja vinculado. É uma satisfação ter o Jacques conosco, até porque ele tem uma experiência muito diversificada nas instituições educacionais do ensino superior aqui na nossa região. Mas vamos lá, Jacques. Me diz uma coisa, eu também vejo que a tua experiência em termos de gestão da educação, ela está para além das escolas do ensino médio, né? Conta um pouco para nós dessa tua experiência na gestão acadêmica de instituições de ensino superior. Bem, na gestão acadêmica, eu, desde 2007, venho trabalhando dentro desse processo de implantação de universidades, como professor,
como coordenador. Fui coordenador da Unip por 5 anos e essa coordenação me trouxe uma experiência muito grande quanto aos aspectos da administração geral. Fui professor da Universidade, da Faculdade Serra Dourada, fui professor por 2 vezes da Universidade Federal do Pará. Trabalhei 6 anos como colaborador dos cursos do PAFOR, da plataforma Freire, tanto no IFPA, como também no curso de Artes Visuais, vinculado ao Instituto de Ciências das Artes de Belém. Então isso traz uma experiência interessante quanto tanto o conhecimento dos aspectos acadêmicos, da docência e da gestão, como também dos procedimentos e das dificuldades dos demais tipos de alunos, como os próprios professores do PAFOR. Muito bem. Jackson, agora uma palavrinha para o seu leitor, o leitor do seu livro. Fala para o nosso leitor o que ele pode, uma mensagem, o que ele poderá encontrar e o que você diria para o leitor do seu livro. Bem, eu diria que a questão da compreensão do gestor e dos aspectos da administração estão ali bem sintetizados, e quanto ao conhecer as teorias e como aplicar essas teorias na educação a partir da própria teoria geral da administração, ela está bem sintetizada, de fácil compreensão e uma leitura completamente agradável. Muito bem. É isso, gente. Esse foi o Direto ao Tema, a nossa coleção de autores, nossa coleção de produção acadêmica. Queremos agradecer ao Jackson, a sua disponibilidade, dizer que a gente conta com ele outras vezes em outros programas por aqui, tá? É isso, gente. Conto com vocês nos próximos temas. Venha direto ao tema. Obrigado.